Então, com esse rompimento, São Paulo e Minas Gerais, a gente vai ter então a formação de 2 grupos. Então, São Paulo vai decidir apoiar um grupo e Minas Gerais outro. Vamos pensar que São Paulo vai apoiar então a candidatura do Júlio Prestes, que é este carinha aqui, tá? E Minas Gerais vai se aliar à Paraíba, a oligarquia da Paraíba e a oligarquia do Rio Grande do Sul, e vão apoiar então um carinha ali chamado Getúlio Vargas. E aqui eu coloquei um cartaz que seria uma propaganda eleitoral do período. Então a gente vai ter o que? Essa divisão e o rompimento então daquela oligarquia chamada café com leite. Agora cada um pro seu lado, o café vai para um lado, o leite vai para o outro e cada um apoia o que acha melhor. Então a gente vai ter as eleições de 1930. Beleza. O Júlio Prestes, que é aquele ali que eu mostrei para vocês, vai vencer com a maioria dos votos. A Aliança Liberal, que era o grupo que o Getúlio Vargas estava representando na eleição, que era formada por liberais, democratas, tenentes e membros de outras oligarquias, né, da Paraíba, de Minas Gerais, além do Rio Grande do Sul, vão sair derrotados. Alguns vão aceitar o resultado, alguns não. Quem que não aceita esse resultado? Alguns tenentes. Lembra lá do tenentismo? Eles achavam que as eleições eram fraudadas. E esses tenentes não aceitam essa derrota do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas era um representante, então, desse novo grupo político. E os tenentes, então, vão defender uma luta armada para derrubar a oligarquia paulista, que foi a vencedora na eleição. E eles alegavam o quê? Que existia fraude nas eleições. Para ajudar tudo, a gente vai ter a morte de uma pessoa que é o João Pessoa, tá? Que ele, naquela chapa que foi formada, era o vice do Vargas. E, quando ele morre, eles começam a dizer que o João Pessoa foi morto pelo então presidente Washington Luiz. Então, começa a se dar uma justificativa para existir a luta armada, como se o João Pessoa tivesse sido assassinado. Não existe nenhuma teoria de que o João Pessoa tenha sido assassinado mesmo, tá? Então essa foi uma teoria utilizada no período, hoje em dia ela é descartada. Então o que acontece? Em 3 de outubro de 1930, um movimento então organizado pelas oligarquias de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, com um grande apoio popular, vai começar uma agitação, né? Dizendo que as eleições foram fraudadas, que o presidente tinha que ser o Vargas, que era isso. E com uma possibilidade, então, de uma guerra civil, porque estava tendo uma grande agitação no país, a Marinha e o Exército vão depor o presidente Washington Luiz, que era o presidente daquele período, que depois quem ia assumir era o Júlio Prestes. Quando eles fazem isso, tiram o Washington Luiz do poder, eles formam uma junta militar e vão formar um governo provisório. E quem que vai assumir nesse momento? O Getúlio Vargas, que era, então, um dos concorrentes do Júlio Prestes. Ou seja, a eleição com o Júlio Prestes é jogada no lixo e com essa grande agitação popular, esse apoio dos militares, das oligarquias, o Getúlio Vargas consegue chegar ao poder. Por meio de eleições? Não. Ele chega por meio de um golpe ou de uma revolução. Por que a gente coloca golpe ou revolução? Porque normalmente revolução é quando há uma ruptura, ou seja, vou pegar um exemplo, sei lá, a gente está vivendo numa monarquia, um rei. Daí temos a Revolução Francesa. Deixamos de ter uma monarquia e passamos a ter uma república. Opa, temos uma ruptura na forma de governo. Beleza, uma ruptura política. Então, seria uma revolução. Só que, será que existiu no Brasil uma ruptura? Ou a gente teve um golpe onde tudo permaneceu da mesma maneira e a gente só mudou aquele que comanda? Vamos entender isso quando a gente entender como que se forma o governo Vargas, tá? Então, lá no final da Era Vargas, eu volto a perguntar para vocês se lá a Revolução de 30 foi uma revolução ou se foi um golpe, beleza? Até a próxima aula, gente!